Mas se todo mundo tiver de Got it. isso. Uma sugestão para agilizar, você pode perguntar se alguém não autoriza, e daí talvez venha menos, em menos mensagens, né? Se alguém não autoriza, se manifesta. Verdade. Boa. Boa sacada. Bom, gente, começou a gravar, então o pessoal vai colocando no chat, se é quem não autoriza, né? Coloca, por favor, se manifeste, ou cale, se não brincadeira. Bem-vindos para quem chegou, que a gente ainda não tinha. Tem gente aqui que eu não conheço, estou bem feliz de ver gente nova nas câmeras, nomes novos, sempre são bem-vindas, e lógico, bem-vindas e bem-vindos, e lógico, os velhos de guerra. Sempre bom reencontrar, a gente tem bastante saudade, bastante afeto envolvido em todos os nossos projetos. Bom, eu sou a Isabela, a Bela, para quem não me conhece, e eu vou fazer uma abertura rápida só para a gente poder se aquecer e entrar no tema, dar uma mexida nas nossas emoções e sensações. E para começar, eu queria só assim que para a gente poder trazer um clima bom e entender como vai ser o tom dessa reunião, que se vocês puderem colocar do lado do nome de vocês, renomear o nome de vocês, colocando o primeiro nome e depois qual é o humor que você se encontra hoje. Como você está hoje? Coloca ali, para quem não sabe renomear, vai nos 3 pontinhos e muda ali e coloca qual o humor que você se encontra hoje. Pronto, já vou colocar aqui. Pode ir colocando, é legal porque às vezes a gente não para pensar, a gente entra num automático e não para pensar, e às vezes não se toca que alguma ação, algum lugar que a gente está, alguma coisa que a gente se propõe a fazer, sempre está diretamente ligado ao humor que a gente se encontra, a maneira como a gente se sente. Então, é sempre bom pensar um pouquinho antes da gente fazer qualquer coisa que seja importante, qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer, como é que a gente está chegando nesse lugar, né? Dito isso, como a gente vai falar aqui hoje e vai mexer com temas que eu acredito que são importantes, né, para todos que estão aqui, até por isso estamos à noite reunidos para participar de um workshop, e também por essa semana a gente ter ficado bastante comovido com algumas questões ligadas à arte, à cultura aqui no Brasil, e sabendo que a arte, ela traz uma comoção, expande a nossa criatividade, mexe com as nossas necessidades humanas, com as nossas crenças. Eu queria, se possível, que cada um de vocês colocasse no chat uma música que seja significativa para vocês, relacionada ou ao humor que você está sentindo, ou ao que te conecta com a economia Danet. Então, coloca ali do lado se é o humor ou o que te conecta à economia Danet. E daí, a gente vai começar a fazer uma playlist das nossas reuniões, para a gente poder salvar e contar um pouquinho da nossa história Danet Brasil, também por meio da arte, também por meio da cultura, que é uma coisa que pode nos conectar e expandir, de fato, a nossa criatividade, né, e as nossas conexões. Tempo, a Ana. Eu não vou pedir para ninguém cantar, pode deixar. Mas eu imagino que é aquela tempo. Essa? Legal, bacana. Quem mais? Quem está chegando um pouquinho? O que é? Gonzaguinha. Boa. Tempo Rei, da Ângela. É linda essa música, maravilhosa. Opa, o tempo aí chegando, 2 vezes aparecendo, que é uma coisa bastante importante quando a gente fala de economia Danet, né? Para a gente se conectar. Bem bacana. Eu vou colocar a minha ali. Para mim, hoje o outono é tudo novo de novo, do Paulinho Mosca. Acho que eu estou vivendo bem essa vibe de recomeços e fins e recomeços sempre. Tem mais alguém que quer colocar ali a música? Tem gente escrevendo ali que eu estou vendo, só não sei o que escreveu. Estou sem lente, fico tentando enxergar. Casinha branca, ai, que linda! Último dia do Paulo Mosca, boa! Eu falo do tudo novo de novo, e é bom que o Ioro traz, ok, para a gente ter tudo novo de novo, todo começo vem a partir de um fim.
Então, é legal de pensar isso. O que a gente precisa viver, deixar para trás para poder começar o novo. Mais alguém? Eu não sei quem está com a câmera ali desligada. Quer fazer uma contribuição? Acho que não tem mais nada aparecendo. Vocês estão sempre convidados a colocar. Deixa eu ver se alguém mais colocou humor. Coisas da vida, Rita Lee, né? Essa semana, né, quando eu falei que a gente se conectou, acho que a Rita Lee mexeu bastante com a gente essa semana, o quanto foi interessante, o quanto essa mulher é importante para mexer com a nossa história, para a gente se expressar, para a gente se colocar. Então, bem bacana pensar em coisas da vida. Enfim, gente, temos aqui já uma micro playlist e quem quiser e for se inspirando pode colocar ali, que eu acho que é legal a gente ter um tom para as nossas reuniões e para as nossas conversas e para a gente poder se inspirar. E essa playlist vai ficar colaborativa, a gente vai colocar depois no grupo para quem quiser colocar e se lembrar em algum momento, quiser colocar alguma coisa para se inspirar, né? Para a gente. I'd Love to Change the World. Ó, a hora está inspirado, tem 2 músicas, bacana. Adoraria mudar o mundo, eu também. E daí a gente vai, enfim, podendo se conectar por meio também da arte, para a gente poder provocar essas mudanças, como o Ioro bem trouxe ali, que a gente quer mudar, reconectar, transformar no mundo também pela arte. Bom, então, uma playlist no Spotify, exatamente. Vai ser uma playlist colaborativa no Spotify chamada Donut Brasil. E daí todos estão convidados para colocar ali alguma coisa nova e a gente poder se inspirar sempre e, de repente, começar as nossas reuniões tocando essas músicas. Tá bom? Bom, gente, era só uma chegança para a gente dar uma descontraída mesmo, pensar em coisas diferentes. O Xavier trouxe ali Common People, Pulp. Eu não conheço essa, eu vou procurar depois. Fiquei curiosa para saber que música é essa, bem legal. E isso é bom, porque a gente vai conectando também com outras expressões que a gente não conhece. Era mais para a gente poder ir se conectando enquanto as outras pessoas chegam. De novo, sejam bem-vindos. Hoje tem um riquíssimo conteúdo e bastante interação, e para algumas pessoas que não conhecem, até algumas coisas que vão trazer muito mais sentido para tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Com algumas ferramentas que a gente pode usar para provocar e convidar a economia dana e se colocar em ação no mundão que a gente quer mudar como pessoas comuns, porque são coisas da vida e a gente tem que finalizar e fazer tudo novo de novo, porque o tempo é rei e tempo. Então, aproveitem, boa noite. Agora, quem que começa? Acho que a Ana ou a Rô que apresenta? Eu estou aqui, obrigada, Isa. Já estão vendo aí? Eu já caí umas 2 vezes, então qualquer coisa vocês deixem acionado aí e sigam, por favor. Eu quero bem-vindos. Eu quero começar só relembrando para quem não conseguir ficar até o final, eu espero que todo mundo consiga, mas eu quero já dar os avisinhos que a Rua vai amplificar no final. Mas a gente tem já esse calendário aí de eventos, está no Discord, de vez em quando a gente vai soltar lá no grupão, quem estiver no grupo do Donut, tem gente aqui que eu sei que é novo aqui até para o grupo do Donut, mas só para vocês saberem que isso existe, a gente não vai falar sobre isso agora. Seguindo aqui nossa agenda, é isso que a gente vai ter para as próximas 2 horas, a gente espera ser mais conciso do que isso, tem uma gordurinha. Eu vou. Alguns já viram, mas eu tinha um chefe que falava que a gente aprende por repetição, e sempre quando eu conto um pouco do case da Penha, que eu acho que inspira muito a aplicação completa das 4 lentes, porque a gente não vai fazer completa hoje, mas eu vou pontuar, eu acho que é bem bacana para quem quer começar a botar a mão na massa, entender a metodologia como um todo e se inspirar, né? Eu quero reforçar que é só uma sugestão. Se vocês entrarem no site do Deal, tem trocentos milhões de ações, projetos, e a própria Kate incentiva muito a adaptação para o que fizer sentido, para o lugar onde vocês estão, para a forma que vocês têm de colocar esse assunto na roda. Então, eu fiz uma coisa já adaptada, na Penha, não sei quem não é do Rio de Janeiro, é uma comunidade na periferia do Rio,
então vocês vão ver pelas fotos que o caso é interessante, porque é um ambiente bem diverso. Então, a gente vai passar uma meia hora com essa introdução, o Iório vai começar a aterrar um pouquinho com uma reflexão sobre as dimensões do Donut, em alguns casos que ele protagonizou, e eu vou, então, falar um pouquinho sobre esse caso da Penha Metodologia Completa. Depois a gente vai convidar o Francisco, que eu não sei se já está aí, para dar um briefing de uma ideia que ele teve, e esse vai ser o nosso case de exercício prático de hoje. Depois a Carol vai levar a gente para o Miro, é super simples, quem não usou, é bem intuitivo, mas a gente dá uma orientação se for necessário, para que seja de verdade interativo e que a gente exercite as 4 lentes, e aí a gente termina com a Rô dando os recadinhos basics aqui do grupo e fazendo alguns convites também. Tá? Então, vou começar bem rapidinho, só com contextão. Acho que quem está nesse grupo já entende que a mudança existe, ela é urgente e é meteórica. E eu sempre me pergunto o que falta, então, se a gente tem recurso, se a gente tem essa consciência da urgência e não tem tempo, o que falta, então? Acho que falta muito comunicação, ou até o que inspira muito a gente dentro do grupo, alguma ferramenta que traga esse alívio de integração, né? Eu acho que o Donut vem muito por esse caminho de ser uma possibilidade da gente, de verdade, e todo mundo já passou por essas camadas, eu acho que todo mundo aqui já passou por essas camadas, já acabou o tempo da gente reagir, de antecipar e desenhar, e a gente tem a pressa de transformar, e a gente só consegue transformar se a gente muda modelos mentais, né? Então, eu acho que o Donut vem muito como uma ferramenta de comunicação que promove reflexão, e hoje a gente está aqui para poder tirar essa história do papel e ver como ela pode ser poderosa também para a transformação dos próprios territórios, e lembrar que nos territórios tem comunidades, tem pessoas, e tem empresas, e tem governos, e tem a própria academia, e a gente precisa conversar com toda essa rede, porque a gente sabe que a solução não é linear, é sistêmica, e a gente vive muito nessa expectativa de transformar um pouquinho a cabeça das pessoas para se transformarem, então, economistas do século XXI. Então, relembrando aí uns princípios básicos e 7 maneiras de pensar desses novos economistas, que somos todos nós, de abrir mão do PIB e abraçar as metas do Donut, as dimensões, a gente vai falar rapidamente sobre elas, de entender que não existe um mercado autônomo autorregulado, mas que o mercado sim está dentro de uma integração com a sociedade, com o próprio planeta, e representados pelas dimensões do Donut, que o homem, essa figura do homem econômico racional, que é individualista, busca a qualquer custo o lucro, e de uma forma até egoísta, ele dá lugar a uma colaboração, a uma sociedade, uma sociedade mais colaborativa que olha e conta com os outros, que uma lei de oferta e demanda que busca ali um ponto de equilíbrio não faz sentido, porque o mundo é sistêmico e muitas coisas que a gente decide hoje são, de fato, a gente não tem controle sobre elas, as questões são complexas e a gente só gerencia, a gente não resolve. Não existe acabar a desigualdade através do crescimento, e o que a gente busca como economia, como forma de viver uma sociedade mais distributiva a partir do desenho. Então, a gente vê negócios olhando para um pensamento regenerativo, abrindo mão da sustentabilidade, porque sustentabilidade, o Iório vai falar sobre isso, é mais do mesmo. Sustentabilidade é só não fazer nada de errado, né? É só não dever, e a gente já está devendo muito como humanidade. É essa crença de que o crescimento limpa tudo, que a tecnologia resolve, e não existe essa história de crise climática, porque a gente vai dar um jeito, sempre deu. Então, olhar para esse filme a partir da história. Não existe crescimento exponencial, porque a gente não consegue
acumular num mundo que é finito, com recursos finitos, e tá na hora da gente falar muito mais em prosperidade do que em acumulação e em crescimento. Então, esses são princípios bem básicos aqui da economia Donut, que a Kate prega. Essa imagem é a imagem do Donut, onde a gente busca esse bem-estar da humanidade nesse espaço justo e seguro, mas respeitando os limites planetários, e a gente já está devendo, já estamos bem mal na fita quando a gente olha para esse nosso selfie, que já está desatualizado. A gente já passou o quinto limite planetário, se não me engano, aqui na poluição química, né? Mas acaba sendo, olha como é imagético, acaba sendo uma forma da gente ativar. A gente sabe que as pessoas entendem de formas diferentes, se comunicam de formas diferentes, e a gente precisa ter essa empatia de saber o que a gente vai falar a partir do que aquela rede vai entender. Então, vamos abraçar, quer dizer, essa é uma opinião minha, né? Vamos abraçar o ESG, está na moda, ESG está na moda, ODS, porque as empresas entendem isso e elas são super importantes nesse movimento de transformação, porque trazem escala e hoje são o motor dessa confusão que a gente vive. Então, vamos falar essa linguagem, vamos tentar integrar essas coisas todas. Então, a gente fica muito feliz quando vê que tem muitos movimentos. Eu acho que talvez o grande desafio da gente dentro do grupo Donut é justamente olhar para o lado e para dentro e para fora, para perceber que a gente tem muitos movimentos que vão para o mesmo lugar que a gente, que talvez não estejam se falando. Então, como que a gente consegue promover essas integrações a partir de tantas coisas que a gente tem em comum, como pessoas, né, que estão pensando, tentando transformar esse mundo. E aí, para aterrar isso um pouco, trazer a forma prática e sair da teoria para a prática, eu queria convidar o Iório para contar um pouquinho sobre o que ele já fez com indicadores e como é que ele faz esse depara para projetos que ele já tocou. Iório. Para aterrar, não para enterrar, né, Ana? Porque enterrar é da economia linear, né? Oi? Bom, boa noite a todos, né? Estão ouvindo? Tudo certinho? Beleza? Tá. A gente mostrou isso na apresentação que a gente fez no Rio com a Ana, né? E eu lembrei que em 2018 eu entrei num projeto tão incrível que era a Solvi, né? Uma empresa que já tinha uma história de uma família querendo fazer o melhor produto para o mundo, né? Eles compraram uma terra no Paraná, plantio orgânico, biodinâmico, com tudo que mandava de saúde planetária, né? Essa foto é lá da fazenda, eles colhendo as lavandas orgânicas para fazer o óleo essencial que a gente pisou ali para fazer com vapor de água, né? Extrair óleo essencial e fazer esse desodorante, né? E a gente estava nessa história de lançamento de, né, certificados de gente da França. E uma das diretrizes do dono da empresa era assim: eu não quero plástico na minha embalagem. Já tinha essa história de uma das pegadas que era da poluição química, né, e envolvia microplásticos. E essa era a embalagem desse desodorante. Não teve como tirar a tampa de plástico, né? E a embalagem era de vidro, esse corpo de baixo era de vidro. Mas para a gente encontrar esse design ali que era bonito, atrativo, sexy, coisa e tal, para a marca, a gente não encontrou a embalagem que a gente queria aqui no Brasil. A gente encontrou essa embalagem na Itália e, e ela vinha importada, né? E como a gente um lote mínimo para você comprar, e eu comecei a me sentir meio incomodado com o fato de ter que lançar esse produto. Fiquei pensando na pegada de carbono, né, dessa vinda dessa embalagem de vidro lá da Itália, e depois também o fato do vidro não ser um produto tão desejado na circularidade, né? Os catadores não querem, enfim, ele pesa, ocupa espaço e coisa e tal. E eu estava na dúvida de será que eu estava lançando o melhor produto para o mundo que eu poderia trabalhar, né?
Então, próximo slide, Ana, você que está plotando, acho, né? E aí eu falei assim, bom, qual que é a prova do Enem que eu preciso submeter esse produto, né? Então, na hora, eu pensei assim, os ODS estavam começando a ser discutidos nas empresas, e eu fui atrás dos ODS e falei assim, tá, mas esse produto, será que ele está mais ligado a erradicar a pobreza? Ele está mais ligado à questão de consumo consciente? Como é que eu faço a medição de que isso realmente está funcionando, esse produto é bom? Depois eu fui procurar as taxas de reciclagem de cada um dos materiais. Falei, vou fazer um índice geral de reciclagem desse material e dessa embalagem. Vou ver que chances ele tem de voltar para uma reciclagem, né? E também eu não fiquei muito contente, porque assim, plástico é um termo genérico, né? Tinham plásticos diferentes ali, os dados do Brasil eram ruins. Depois eu comecei a pensar na jornada, né? Na pegada, na análise ciclo de vida, já era uma coisa muito técnica. Eu falei, cara, não, nada disso está me agradando. E daí, próxima, Ana, por favor. Foi que eu comecei a estudar mesmo, o que eu tinha que resolver como designer, né? E foi quando eu comecei a ver, assim, a primeira pergunta que eu me fiz é quais são os grandes problemas que a gente tem que resolver. E foi quando eu encontrei essa proposta do Stockholm Resilience Center, que era o estado da arte no estudo das questões planetárias, né? E eles têm ali 9 limites e mais ou menos eles encaixavam numa zona segura, numa zona de risco ou numa zona que, se a gente passar, é sem retorno. Sem retorno para o quê? Para um equilíbrio ou para uma harmonia da vida como a gente conhece nessa atual circunstância aqui no planeta. E eu descobri que tinha 3 coisas que eram as mais importantes, que são três limites principais, que eram o estado do clima, e que a gente precisava trabalhar para estabilizar o clima, a questão de acidificação dos oceanos, que tinha a ver também com gás carbônico, a camada de ozônio, que a gente já tinha, né, quase entrado em zona de risco e conseguimos reverter, mas também tem questões de biodiversidade, questões de nitrogênio e fósforo, que está muito ligado ao tipo de agricultura que a gente tem, a devastação de novas terras, que também está ligado à agricultura, a disponibilidade de água, e a poluição química estava ali, né, numa pergunta que a gente não sabia, porque tem muitas poluições químicas no mundo, a gente colocou muitas novas substâncias, e a questão dos aerosóis. Mas isso já me deu um norte, né? E aí imaginem que eu, como engenheiro ali de produção, olhando o Pareto, né? O que você tem que resolver primeiro na fábrica, né? Para poder resolver as coisas. Imagina você tendo acesso a esse gráfico, e aí você pega esse gráfico agora e você dobra ele, encosta ponta com ponta, e você vai encontrar aquela parte de fora ali, né? Do desenho que está ali em cima, que já é uma representação gráfica do que interessa eu cuidar em termos de planeta. Isso para o planeta, né? E aí foi que eu comecei a pensar os projetos que eu comecei a entrar no que ele pegava, tanto nas questões de planeta como nas questões sociais. E eu lembro uma noite, acho que foi que eu liguei para a Jaque, que nos está ouvindo aqui, e o Ramon, e eu falei assim, cara, e se a gente começasse a ter o indicador Donut em todos os projetos que a gente trabalha, né? Como que a gente conseguiria representar isso, né? Então, aqui uns exemplos de como hoje eu penso os projetos que eu entro, porque eu fico escrevendo assim, cara, o que eu estou resolvendo aqui? Onde que está pegando esse negócio? Ele vai resolver qual ponteiro? E são muitos ponteiros e muitas vezes a gente não sabe qual ponteiro é mais urgente, mais imediato. Então, por exemplo, esse projeto que está rolando aqui em Vinhedo, da gente fazer uma escola lixo zero, numa escola estadual, que coisas a gente está resolvendo? Puxa, eu estou impactando de alguma maneira a pegada de carbono, menos utilização de água, o fato de eu poder reciclar o papel, eu já estou demandando menos uso da terra, água, como eu já falei, energia, né, salvando energia por causa da reciclagem, mas ao mesmo tempo a gente, né, está trabalhando diretamente com a cooperativa, de alguma maneira gerando melhor renda para as pessoas da cooperativa, então tem a ver com equidade social, tem a ver com educação ambiental, tem a ver com educação e, no caso, ambiental, e tem a ver com gerar renda. Então, está falando de várias coisas que estão representadas no Donut só nesse projeto.
Mesma coisa num coletivo de plantio aqui que está rolando. A gente está fazendo plantio de nativas e restaurando o ecossistema aqui da cidade, que já perdeu 50% da capa da Mata Atlântica. Mas também estamos falando de uso da terra, estamos falando de água, estamos falando de biodiversidade. Então, cada uma dessas coisas que a gente está trabalhando, já a cabeça começa a pensar assim, onde é que eu estou gerando impacto com esse projeto? E aí eu deixo para a Ana aí falar do projeto da Oficina Donut, né? Que é da Penha, acho que esse, né, Ana? É isso. Esse acabou sendo bem emblemático, porque é uma aplicação dentro do que eles consideram lá fora de Global South, no território de vulnerabilidade. Eu fiz como Instituto Livre Mundi, eu sou do Instituto Livre Mundi, e a gente fez já 1 ano e meio atrás essa oficina lá na Penha, em parceria com o Observatório de Favelas, um coletivo chamado Arte Transformadora, e no meio meio pandêmico ainda, todo mundo de máscara, e foi bem bacana. Então, não vou só para ver, depois eu posso compartilhar para quem tiver interesse. Essa organização foi um dia inteiro, a gente não conseguiu terminar todas as dinâmicas, mas como que começa, né, com a expectativa de promover dentro daquela comunidade muita escuta e observação. Se a gente conseguia, através dessa ferramenta, provocar novas formas de pensar sempre a partir das potências da comunidade, mas instigando uma nova forma de perceber as oportunidades, de perceber os problemas, mas também o que já existe no território. Eu acho que isso é básico, que pode ser um caminho para a gestão desses problemas, né, a partir dessa consciência. E a metodologia, ela parte dessa pergunta central. Como a nossa cidade está entre parênteses, porque a qualquer escala, pode ser o bairro, pode ser um projeto, pode ser um país, como já acontece em casos lá de fora, como então essa cidade, essa comunidade pode ser um lugar próspero e um bom ambiente para as pessoas prosperarem, ao mesmo tempo que respeita o bem-estar das pessoas no mundo e a saúde do planeta. Então, é uma frase, tradução literal, e foi proposital. E como é que a gente fala, como que se cria essas 4 lentes, né? A Kate propõe que se estique esse donut, essa rosquinha, desenrola esse donut, para começar a imaginar essa integração entre o local, o global, o ecológico e o social. Então, repara que aqui a intenção é a gente viver no donut, aqui nessa meiuca. E aí começa o primeiro desafio. O que é local e o que é global no contexto que a gente está trabalhando? Então, a gente decidiu que lá na Penha, o local, para não ficar muito distante, porque precisa fazer sentido, precisa ser relevante, a gente vai trazer isso para cá. A Penha, ela fica na Serra da Misericórdia, né? Então, o local é ali a Penha, na verdade, né, o entorno ali da Arena de Cro, e repara que é uma das últimas áreas verdes da periferia da Zona Norte do Rio. Então, é uma imagem impressionante. A gente entendeu que o mais próximo seria a conexão com a própria cidade do Rio. Então, o local é a Penha em si, e o global, o estado do Rio de Janeiro, mas, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro, que é para onde as pessoas se deslocam nas suas rotinas. Como é que a gente começa a trabalhar essas 4 lentes? As interseções, e cada interseção tem uma pergunta específica. Quando a gente olha o local com social, a pergunta é o que significa prosperar para as pessoas na Penha. Mas como é que eu traduzo essa prosperidade? Como é que eu faço as pessoas entenderem o que é prosperidade dentro do ambiente de escassez, como elas vivem? Então, a gente decidiu acessar esses sonhos, né? E fazer uma pergunta aberta. O que significa viver no Donut? Teve um pouquinho de conceituação e a gente perguntou uma pergunta aberta: o que é viver no Donut na Penha para vocês? E aí começou a estimular essa vida próspera deles lá mesmo, respeitando a situação e o dia a dia deles. Como é que é uma Penha próspera e regenerativa? Então, simples assim, um grande painel com essas perguntas no meio,
e isso é uma reflexão individual, porque é mega importante que a pessoa se conecte com o seu próprio desejo nesse momento, né? Ela tá sozinha, ela não está trocando ideia com ninguém, e tinha crianças aí no meio, né? Que foi uma surpresa, tinha crianças no meio da oficina, e cada um foi. E aí tem um pulso do contexto, de como é que você vai adequar a linguagem às demandas que eles já trazem de uma forma muito espontânea e aberta. E aí a gente vê que não tinha muita coisa, foram muito pelo negativo. Aqui o código de cores é importante também, vocês vão ver que na nossa... quando a gente for partir para o nosso Miro, facilita bastante a vida e o pensar, você estabelecer um código de cores que pode ser verde para coisas positivas, impactos positivos e coisas positivas, e vermelho ou rosa para coisas negativas, para depois ficar mais fácil esse agrupamento e essa seleção. Então, a gente vê que tem muita coisa conectada à violência, e o interessante foi ter essa visão aí de design, né? Então, abre para todo mundo colocar a sua impressão, os seus desejos, e depois eu fiz uma votação onde todo mundo escolheu ali quais eram as principais problemáticas, tanto negativas quanto oportunidades no positivo. E depois eu abri para lente local e ecológica, o que significa para a Penha prosperar no seu ambiente natural. Então, a gente faz a primeira conexão, que é mais próxima deles, porque tem a ver com a Penha. A cabeça deles está no dia a dia. E a gente conecta com uma outra camada, que é a camada ecológica, e que tem a ver muito com violência, né? Ter o direito de ir e vir sem medo, como que faz isso dentro desse ambiente natural. Aí a segunda dinâmica já foi para trabalho das lentes, as lentes locais, porque era mais fácil para eles, com esse respeito do código de cores. Então, trabalhando em grupos, a gente, e vocês vão ver, não vão ver, a gente não vai fazer essas dinâmicas, porque essas dinâmicas iniciais elas são abertas justamente para identificar as iniciativas escolhidas para trabalhar e refletir e rebater de volta para as lentes, tá? Mas isso é bem importante quando se começa a fazer o processo desde o início. Então, a pergunta é: que ações já existem que contribuem para a comunidade viver no Donut, quando eu estou falando do local social, e que ações existem que nos afastam de viver no Donut? E a orientação era botar no post-it verde o positivo, viver no Donut, e o vermelho, o negativo, que afastava de viver no Donut, o que já tinha mais ou menos sido feito ali naquela primeira questão aberta. Só que agora em grupo, né? Então, eles refletiram sobre isso. E por que isso é bacana? Porque eles são grupos diversos, com pessoas que têm experiências diversas. O que tem em comum é alguma conexão com o território. Então, cada um trazia uma ideia diferente, uma sugestão ou um entendimento de ações que já existiam, que eram muito bacanas, e, do mesmo jeito, com a lente local ecológica, que ações já existem que contribuem para a comunidade viver e nos afastam de viver, olhando para a lente ecológica. E aí, uma chuva de post-its aí feita pelo próprio grupo, e nessa fase, tanto o local quanto o social quanto o ecológico, teve de novo uma rodada individual, onde eles escolheram as principais ações que contribuíam para viver no Donut em verde, e escolhiam também quais as ações que mais afastavam dessa vida no Donut, que são, no fundo, a hierarquização do que se deve considerar primeiro quando a gente pensa em mitigar as ações que nos afastam de viver no Donut. Então, isso aí já é um consolidado, e a partir dessa segunda dinâmica, na verdade, a gente, as crianças, a mesa das crianças, que foi bem legal, no intervalo eu fiz uma consolidação do que tinha aparecido, tanto positivo quanto negativo, e a gente escolheu uma iniciativa a partir dessas primeiras devolutivas, que foi a ampliação da rede de hortas comunitárias da Penha.
Então, esse foi o primeiro, como se fosse um pensamento de design, foi a primeira convergência na escolha da iniciativa que no fundo, se conectava tanto com os pontos positivos quanto com os pontos negativos, e respeitando as escolhas do próprio grupo, de todo mundo. Foram 27 pessoas, se não me engano, participando da oficina de formações e vivências diversas. Aí começa a segunda parte. Repara que a gente não fez o global aí, porque ia afastar muito, e o foco nesse princípio era no território, porque a iniciativa era do próprio território. Aí a gente começa a segunda parte, que tem a ver com o que a gente vai trabalhar aqui, para fazer, de fato, a conexão das 4 lentes. Então, a gente escolhe a iniciativa de fora para dentro, e agora, com essa iniciativa no meio, a gente volta com as perguntas para entender como essa iniciativa impacta essas 4 lentes. E aí são novas perguntas. Local ecológico, como iniciativa, pode promover os mesmos benefícios que o ambiente natural mais próximo. E aí aqui tem muita inspiração da Janine Benyus, da Biomimética, que foi quem puxou a Kate para pensar como que se integrava de verdade a natureza. Então, a tradução disso é, na dúvida, se pergunta como a natureza faria, né, se fosse você. Essa é a conexão tanto do local do global com o ecológico. Então, na dúvida, olha para o local mais verde que você tem, que pode ser uma horta, pode ser uma floresta. No caso da Penha, dessa oficina, a gente estava fazendo na Arena de Croque, no meio da Serra da Misericórdia, então levou um pouco para fora e viu o verde, e meio que forçou essa conexão ali de pensar como a natureza faria, né? E assim vai. O local social, como iniciativa, pode promover a prosperidade das pessoas na Penha, é o mais fácil, né, de conectar. Quando eu cruzo o ecológico global como iniciativa, pode apoiar. Lembra que a escala global para a gente era a cidade, porque ficava mais próximo também desse pensar, apoiar a saúde ou a prosperidade da cidade do Rio de Janeiro. E o global social, como a iniciativa pode respeitar o bem-estar das pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente olha de um jeito maior, e a Kate ela gosta muito de usar a cidade como essa escala, porque ela entende que ali é onde existe um movimento robusto o suficiente para poder promover transformações de um jeito mais acelerado, ou países, ela olha para o global em relação às cadeias produtivas. Então, se eu estou fazendo um recorte na indústria da moda, por exemplo, que acaba sendo uma grande questão, ela vai percorrer essa cadeia global da moda até chegar aos produtores, e aí o que vale é a ambição mesmo de até onde se quer ir, se é da plantação, se é da agricultura, do algodão que vem de lá, na remuneração dos trabalhadores, mas ela estende aí a ambição dessa cadeia global em função da iniciativa, da problemática que está se avaliando, tá? E o global social é isso, né? São as pessoas no próprio Rio e com quem que essa iniciativa se relaciona dentro do próprio Rio, beneficiando ou com impacto negativo. Então, o lugar mais próximo era a Serra da Misericórdia, então teve essa localização deles porque teve um resgate de passado, porque aquele lugar já foi incrível, uma zona de entretenimento e de lazer das famílias, e quase ninguém se lembrava ou sabia disso, então teve essa reconexão que foi bem bacana através de dinâmicas. E aí, finalmente, a gente chega, né, na dinâmica do relacionamento das 4 lentes a partir da iniciativa, e é isso que tem a ver com a gente agora. Como fica isso tudo junto, né? Então, os grupos se separaram novamente, e dependendo do número de pessoas, e a gente vai ver isso aqui também, alguns grupos ficam com essa reflexão de cada uma das 4 lentes a partir dessa iniciativa, sempre fazendo essa pergunta de como a iniciativa impacta cada uma das 4 lentes. E aí, só como exemplo, aí já é como grupo, de novo, o código de cores dos post-its. É legal perceber que vocês vão ver no Miro também que essa lateralzinha aqui é uma área de respiro, porque sempre vai aparecer ideia, sempre vai aparecer algum insight ou soluções a partir das discussões
que podem não ter a ver com aquela lente em si. Então, vamos colocar aqui no estacionamento, porque certamente pode ser aproveitado lá no futuro, quando essas lentes forem integradas, ou como uma nova ideia de projeto, de ação e tal. Tá? Então, como exemplo, depois esses grupos, o que aconteceu? Cada um trabalhou numa lente, depois eu juntei essas lentes com a iniciativa no meio, e os grupos apresentaram essas lentes, e aí todos depois, coletivamente, interconectaram essas lentes, e a gente vai ver se dá tempo de fazer isso hoje, que é o grande barato, né? Porque aí você começa a entender o pensamento sistêmico para quem precisa desenvolver, e repara que essa é uma ação de reflexão né, para diferentes maturidades. A pessoa pode não ter a menor ideia do que seja sustentabilidade, ecologia, ou SG ou EDS, mas ela tem conexão com as questões que ela vive no próprio território e percebe nisso aqui que tem a ver com ela, tanto a problemática como as próprias ações, e é isso que a gente quer proporcionar, né? Que as pessoas entendam que tem gerência para percorrer esse caminho de transformação. E que os problemas estão conectados, estão interconectados. Então, essas conexões entre as linhas e entre os quadrantes, ela foi feita individualmente também. E é engraçado, porque sempre tem uma resistência. Mas eu estou conectando demais, eu estou colorindo, eu estou zoneando. Isso é proposital, porque o bacana é você ver justamente esse emaranhado e depois fazer essa colheita. E repara como o global, mesmo sendo a cidade, ele é mais distante. Não existiu muita interconexão proposital entre o global e o local, né? Não teve essa percepção. E o que eu não consegui fazer na época era hierarquizar as ações possíveis, e que eu chamei de Construindo Caminhos Prósperos. Então, teoricamente, a partir do grande quadro, a gente eleger ações que potencializariam, então, os impactos positivos e reduziriam os impactos negativos. Então, as pessoas iriam escolher essas ações que já estavam ali no quadro, hierarquizando e partindo, então, para um plano de ação e para um relacionamento mais sistemático, então, com essa comunidade, aí já num acompanhamento de um projeto, que é o que a gente intenciona fazer com o próprio grupo do Donuts. E aí entra muito o pensamento de design, para questionar se aquela iniciativa ela deve ser escrita daquele jeito que foi escolhido, ou se o benefício é outro, ou se a gente pode fazer um reframe dessa iniciativa para alguma outra coisa que faça mais impacto a partir do que foi conversado. E só algumas reflexões sobre o próprio dia, né? Como é importante a gente se conectar e fazer uma imersão no próprio território. Hoje faria de um jeito completamente diferente. A gente acabou não seguindo com a relação com eles lá, mas acho que foi muito importante eles entenderem que existem formas de pensar que integrem o ser humano com a natureza. Então, teve essa percepção, e um dos grupos pediu o donutão, né? Porque eu imprimi um grande donut ali, e ela levou para refletir numa roda de mulheres que faziam trabalhos comunitários. Então, isso para mim já foi uma super vitória. Então, esse é o nosso donut, que é um biscoito Globo, né? Para quem é carioca. Dúvidas, meninas? É isso, podemos seguir? E aí, Francisco está aí? Cheguei. Yay! E aí, a sugestão daqui para frente é que a gente parta do meio, né? Da escolha da iniciativa. A gente lá atrás
soltou um formulário de ações e projetos, então o Francisco sugeriu essa ideia das fazendas verticais, que é um projeto pessoal dele, uma ideia, na verdade, e ele topou fazer com a gente, ser o nosso cobaia aí nesse primeiro workshop do Donut, para a gente exercitar. Então, não tem certo, não tem errado, é um primeiro exercício para a gente entender como é que funciona a metodologia, para a gente exercitar a metodologia, e fica o convite para quem quiser continuar interagindo sobre isso no próprio Discord. Já tem um grupinho ali criado de fazendas verticais para continuar com essa conversa por lá. E o Francisco vai dar um pequeno briefing aí do que ele pensou para a gente trabalhar no Miro. Eu tenho controle da... Não, Não, tudo bem. mas você vai falando que eu vou passando. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Basicamente, por uma demanda pessoal, eu acabei estudando um pouco sobre fazendas verticais. Eu morava numa cidade que eu era atendido por uma empresa que tinha um conceito muito parecido com esse. Me mudei para uma cidade que não tem e comecei a estudar e cheguei à conclusão de que valia a pena aprofundar mais para entender se isso podia virar um negócio. O senhor pode passar, por favor? Então, basicamente, para apresentar quem não conhece, a Fazenda Vertical é um modelo de agricultura que você trabalha com uma estrutura controlada, iluminação, quantidade de gás carbônico, nutriente, enfim, você lida com tudo aquilo que os vegetais precisam, estuda isso, entende como que você consegue fornecer isso de uma maneira diferente, e aí você consegue fazer um modelo de cultura onde você amplia o vertical, reduzindo a demanda de espaço para você plantar. Isso tem vários impactos positivos, tanto para o meio ambiente quanto para a economia, né? De alguma forma, você pode fazer isso dentro de um galpão velho, um imóvel que não esteja mais sendo utilizado para o fim que ele foi tradicionalmente pensado, pode fazer isso dentro de containers, pode construir um galpão do zero, pode fazer de diversas formas. Isso, obrigado. Já foi direto lá para frente? Pulou algumas coisitas. Tá bom, pode passar. Então, assim, por que estudar isso, né, de forma, nesse caso específico do meu estudo, porque tem poucas empresas que fazem isso. A maior delas é a Pink Farm, que está em São Paulo e recebeu um aporte financeiro grande, e está demorando também nesse processo de ampliação de mercado, e está indo para fora do país, se não me engano, para a Colômbia, criar uma operação lá. A Embrapa estuda esse assunto há uns 5, 7 anos, talvez, mas é muito mais como desenvolvimento de tecnologia. E tem a Big Green, que é uma empresa que está em Minas e que está no Rio, e que tem um modelo um pouco diferente. Eles não fazem uma fazenda vertical, eles usam uma grande estufa, mas com hidroponia e aquaponia. Pode passar, por favor? Queria falar um pouquinho das vantagens desse modelo, né? E também não vou me aprofundar muito para a gente ter tempo de discutir, mas basicamente, assim, você pode plantar em qualquer lugar que você tenha fornecimento de energia elétrica e você tem espaço para montar um imóvel, você pode fazer esse plantio. Ela não depende do clima, não depende se é inverno, se é verão, primavera, não depende se está fazendo menos 10 graus lá fora ou mais 50. Você consegue controlar esse ambiente e você consegue controlar a colheita, né? Então, se você tiver as condições necessárias, você consegue colher verduras o ano inteiro. Você não tem pragas, porque você tem um ambiente controlado, você tem uma estrutura de ar com filtros que impedem que essas pragas
acessem aquele espaço, e aí você não precisa de pesticida. E aí, se você não precisa de pesticida, você não precisa você tem um alimento mais saudável. No final das contas, você não precisa nem lavar a verdura antes de você embalar para vender ou de usar, né? Porque ela está num ambiente que não tem contato com qualquer coisa que possa gerar necessidade de lavar essa verdura. Existe uma demanda cada vez maior aí, né? A gente está cada vez mais vendo o crescimento populacional nos grandes centros. Isso pressiona eh, os produtores de alimento e você não tem espaço suficiente para fazer a plantação, você ainda tem todo o problema de transporte, você tem a demanda de você diminuir o consumo de água, enfim, tem uma pressão muito grande para que a gente pense uma maneira diferente de produzir alimentos para as próximas décadas, né? A gente tem uma pressão de aumento populacional muito grande até 2050. Tem a produtividade muito alta, porque você consegue trabalhar o conjunto de iluminação, a atmosfera controlada e nutrientes entregues para essas plantas usando essa metodologia, que você faz com que elas cresçam muito mais rápido do que fazendo um cultivo normal. E ela economiza muita água, você usa 10% ou menos da necessidade de água comparando isso com a agricultura tradicional. Pode passar, por favor. Beleza. Então, acho que no final das contas, eu estou sendo um pouco repetitivo aqui, mas basicamente é um modelo de produção estável, independe do clima, você economiza espaço, economiza recursos, o quanto você puder crescer para cima, mais você tem produtividade economizando recurso, você economiza água, o modelo entrega um alimento saudável, com redução de pesticida, e você consegue entregar alimento fresco, orgânico, de qualidade nas grandes cidades, com uma velocidade muito grande entre a colheita e o consumo. Pode passar, por favor. Na verdade, só trouxe aí um pouco da diferença entre os ciclos, né? Entre o modelo de produção tradicional, que se faz dentro das estufas, e das fazendas verticais. Então, para ter uma ideia, no modelo tradicional, você leva 70 dias para fazer um ciclo de crescimento, que você levaria 35 dias na fazenda vertical. Consumo de água de 35 para o modelo tradicional, para 1 a 2 litros de água, 35 litros para 1 a 2 litros de água, né? São alguns números que eu queria trazer para demonstrar aí a diferença do modelo produtivo, né? Também aqui, colocando do ponto de vista de produtividade, por exemplo, produzir nesse modelo permite você colher 36 vezes mais alfaces do que no modelo tradicional, né? Mais um pouco de dados aí para ilustrar também o que eu estou falando. E você consegue fazer isso para tomate, pepino, batata, morango. Lógico que cada um deles tem uma produtividade diferente pela própria natureza dos vegetais. Pode passar, por favor. E aí a gente a gente trouxe para cá, na verdade, tem 2 modelos para avaliação. Um dos modelos seria um modelo industrial, né, que é um modelo que você demanda uma grande estrutura, você tem um investimento de capital razoável, um projeto para 4 a 5 anos para ser rentável, que não é o que eu entendo que a gente vai avaliar hoje, não acho que é o que a gente vai se debruçar, e o modelo individual, que na verdade é um modelo mais colaborativo e menor, do desenvolvimento de tecnologia necessária para que cada pessoa possa produzir o seu próprio alimento de maneira fácil em casa, com equipamentos, com tecnologia embarcada, para que as pessoas tenham o menor trabalho possível
e que ainda assim consigam plantar dentro nas suas varandas, nos seus quintais, nas suas casas, num espaço de 1 metro quadrado, para cima o espaço que tiver, verduras e alimentos frescos sem pesticida para o seu próprio consumo. Acho que é isso. Aí para a gente faz sentido dar uma treinada, uma trabalhada no modelo Donut em cima desse modelo individual. Foi? Beleza, foi, Francisco, obrigada. Gente, alguma pergunta? É esse caso aí que a gente vai usar no trabalho agora no Miro. Vocês têm alguma pergunta para o Francisco? Ele vai estar aqui tirando dúvida caso a gente precise, tá? Carol, com você. Bom, então agora a ideia desse workshop foi a gente trazer um pouco então de conteúdo de como é que a gente pode aplicar essas 4 lentes que o Donut propõe, uma ferramenta que o Donut traz. Essa ferramenta geralmente é aplicada para território. Existe um guia que está disponível no site do Donut também, que a gente aplica para o território essas 4 lentes. Pela lente local, global, ecológica e social, que foi o que a Ana fez lá na Penha. Então, foi mais uma análise territorial para a gente olhar aquele ecossistema da Penha, quais as iniciativas que existem, qual dimensão que essa iniciativa está dentro dessas 4 lentes e depois fazer esse trabalho todo que foi feito e onde foi escolhida uma iniciativa. Aqui a gente fez uma adaptação, que nem a Ana falou, o Donut não é uma ferramenta totalmente fechada, é uma ferramenta, uma inteligência aberta para a gente estar adaptando e modelando de acordo com o nosso contexto e com a nossa realidade. Existe hoje ferramentas que o Donut desenvolveu próprio para negócios, próprio para empresas, e dando já um spoiler, a gente vai ter um workshop sobre isso também. Mas a ideia aqui que a gente quis trazer é experimentar essas 4 lentes também dentro de um projeto. E como é que esse projeto pode trazer prosperidade local, global, nas lentes também ecológicas, nas dimensões ecológicas e sociais. Então, a gente agora teve um pouquinho da teoria do que são essas 4 lentes, resgatando um pouquinho os conceitos do Donut, um exemplo prático, que foi o caso do Iório também, para a gente trazer esse aterramento. E agora esse convite, essa proposta do caso do Francisco, para a gente pegar o projeto, então, da Fazenda Vertical, e como é que a gente olharia para essa Fazenda Vertical, para esse projeto, aplicando as 4 lentes do Donut. A nossa intenção aqui não é sair com resultados, não é sair com plano de ação, é só sair com uma degustação de como é que a gente pode aplicar essa metodologia dentro dos projetos, como é que a gente pode começar a criar essa conexão, para a gente estar começando a praticar e aplicar esse modelo mental do Donut mais no nosso dia a dia. Então, a gente traz essas palavras e a Kate fala muito sobre... Ela não fala sobre crescimento, ela fala sobre prosperidade, porque prosperidade é sobre isso, é bem-estar, é abundância, é para todos, é distributivo. Então, a palavra prosperidade dentro da economia Donut é muito forte. E a gente vai trabalhar, então, isso. Como é que esse projeto pode trazer prosperidade para, no caso, para a cidade de Niterói, que é onde o aspecto mais local, onde o Francisco está. Para o estado do Rio de Janeiro, vai ser o nosso âmbito mais global, a gente não vai ampliar além disso. No aspecto social, para as pessoas que vivem em Niterói, e vamos ver se a gente também consegue chegar nas pessoas que vivem no estado do Rio de Janeiro. Aí pode passar, Ana, por favor. Então, a gente vai para o Miro fazer uma dinâmica. Só que antes de ir para o Miro, eu queria saber quem está aqui com a gente, quem está ativo, para a gente saber quantas pessoas a gente tem, porque agora é a hora de mão na massa. Então, a gente tem que saber se a gente vai se dividir em grupos para trabalhar, ou se a gente não tiver muitas pessoas ativas, a gente trabalha todo mundo junto, passando pelas 4 dimensões. Então, eu não sei se tem como ver para todo mundo levantar a mãozinha, quem estiver ativo. Ou abre a câmera. Abre a câmera para a gente saber. Xavier, Nicole, temos quantas pessoas ativas? Como é que eu posso ver isso, gente? Espera aí, tá? Isso, fica com a mãozinha levantada para a gente contar. Carol. Francisco, você vai ficar de consultor, você não vai para dentro de um grupo, você vai estar para tirando dúvidas. Então, baixa sua mão. Já baixei a mão. Ô, Carol, que tal a gente fazer um grupo só? Porque a Rô lembrou bem, a gente não consegue gravar as salinhas, né?
Pois E é, vai ter então muita vamos, gente que vai ver depois. Vamos fazer um grupão? vamos. E também não Vamos? teve muita gente que levantou a mão. Tem muita gente aqui ouvindo, né, gente? Não está participando. Esse workshop era mão na massa, era para participar, mas então vamos trabalhar com quem temos aqui. Mas Então, vamos para a agora é a primeira hora, né? dinâmica. Vamos para... As pessoas falam que eu dou bronca de forma fofa. Essa é uma bronca de forma fofa, gente, que eu estou dando em quem não está aqui participando. Então, eu acho, não sei se todo mundo está familiarizado com o desenho do Donut, que a grande sacada da Kate foi colocar numa figura só, numa imagem só, o que a gente pode trazer de prosperidade. Então, resgatando, a gente tem os 12 níveis sociais e tem os 9 limites planetários. E quando a gente está nessa areazinha, a gente está no espaço justo. Então, agora a gente vai para o Miro. Aí, não sei se a Rô já colocou o link no chat. A gente pode ir pelo Carry Code, ou a gente pode ir pelo... Deixa eu botar aqui o link no chat. Então, Bruna, vamos, como a gente vai fazer em grupo, qualquer coisa também abre o micro. E eu acho que agora é o momento também da gente estar colaborando, porque qual é a grande questão aqui? É trabalhar a nossa inteligência coletiva. O Francisco já tem esse projeto, mas agora trabalhando a nossa inteligência coletiva e pensando de forma Donut, que contribuições a gente pode trazer para esse projeto da Fazenda Vertical. Então, é isso, é uma degustação de aplicação da metodologia, mas a gente também, de certa forma, vai estar contribuindo de trazer esse olhar Donut para dentro do projeto e melhorando aí o projeto do Francisco para ele conseguir financiadores, investimentos e colocar esse projeto para rodar. Então, beleza, Bruna? Deixa eu só colocar aqui também, então eu vou colocar aqui o link no chat também. Vejam se vocês conseguiram entrar. Eu vou parar de compartilhar isso para começar a compartilhar o Miro, tá bom? Tá. E aí só antes de parar de... se bem que agora já foi. Vamos ver um pouquinho para resgatar. Aí, Ana, vai lá para a gente abrir, então, a primeira dinâmica, bem grande, o nosso Donut. Então, a partir do que o Francisco trouxe, a ideia do projeto de uma fazenda vertical, como é que a gente pode encaixar, como é que a gente pode ver quais indicadores esse projeto vai estar impactando? Aí a gente tem aqui, não sei se está todo mundo no Miro, mas deixa a Ana colocar isso. Então, a gente tem aqui, está compartilhando a tela, acho que vocês estão vendo, tem aqui dinâmica 1 e tem uns pontinhos vermelhos, pontos de votação. A ideia é a gente pegar esses adesivos, esses pontinhos vermelhos, e colocar. Não tem certo, não tem errado. A ideia aqui, de novo, é a gente estar degustando e praticando, exercitando a nossa forma de pensar Donut. Ninguém aqui é super especialista em Donut, a gente está todo mundo experimentando, então está tudo certo. Então, vamos botar aqui uns adesivos do que a gente acha desses indicadores, tanto os sociais como os ecológicos, o que a Fazenda Vertical vai estar trazendo de benefício dentro desse modelo. Aí a gente tem 5 minutinhos para fazer. Você pode arrastar ou pode cortar e colar as bolinhas. E aí pode usar quantas vocês quiserem. Na verdade, a ideia é fazer como aquela primeira ideia do Iório, né? É uma primeira reflexão, é um feeling, né? Um cheiro. Por isso que são 5 minutos. E quem não sabe usar o Miro, vamos lá, tem alguém que não sabe usar o Miro? Pode levantar a mão, pode escrever no chat, pode abrir o microfone. Fala, Xavier. Se quiser, pode ir falando que eu vou colocando aqui no... Carol também pode ir falando, a gente vai colocando aqui os pontinhos, mas vocês estão vendo a tela, né? Não sei se estão conseguindo ler os indicadores. E aí pode escrever. Importantíssimo. Na dúvida, dá Ctrl Z, que aí você desfaz o que você fez sem a intenção de fazer. Eu não estou conseguindo pegar os pontos de votação. Talvez eu tenha que diminuir mais minha tela do Miro. Ou aumentar, Carol. Aumentar, Tá. eu acho. Tá? Você pode aumentar. Se você tiver com o mouse, você consegue aumentar. Olha, eu tô mexendo o mouse aqui, tá? Aumentando e... Obrigada. E aí você só clica no pontinho e arrasta. Xavier, quer falar? Quer botar no chat? Conseguiu mexer no Miro? Como é que você está?
Não consegui entrar que não fiz nunca, então é um pouquinho difícil. Eu teria que entrar eu tenho que entrar no site. Isso, você entra nesse link que está no chat. Ou, se você preferir, escreve no chat que a gente bota as bolinhas para você. Espera, aqui. Oh, puxa. Vê se conseguiu. Está entrando. Tá vendo? Vai exercitar o Dunnett e ainda vai se apresentar o Miro. É que a minha conexão, eu acho que é muito lenta. Então, a gente já tem bastante consenso aqui também de indicadores que a gente tem. Água, comida, saúde, educação, trabalho e renda. E com isso a gente vai estar melhorando a questão da acidificação marinha, mudanças climáticas. Vamos ver o que não está entrando. Destruição da camada de ozônio. Será que não entra a destruição da camada de ozônio? Iori, o que você acha? Eu Eu ia acho que fazer a não. pergunta para o professor Pardal. Acho que não, camada de ozônio não entra até onde eu consigo chegar. Eu também acho que não, né? Porque no final das contas, parte desse... Bom, ela não colabora com a destruição da camada de ozônio, né? Mas, em teoria, é um ambiente fechado que você está construindo. Faz sentido? Faz. Bom, vamos só mais um minutinho. Vamos para os extremos. Gente, acabaram os pontinhos, mas eu vou colocar mais aqui, se vocês quiserem. Peraí. E quem tiver... isso, pode copiar e colar também. Posso ir fazendo uma análise rápida pelo menos do planeta Vai. aqui? Ó, no meu entendimento, tem a ver obviamente, com mudanças climáticas, porque a gente está levando a comida para mais perto, é menos transporte, é menos perda, né? Quase 40% dos alfaces, por exemplo, são perdidos até chegar no lugar que você vai comer. Então, tem toda essa história, esse impacto que você está minimizando ao fato de fazer isso. Como você está minimizando isso, você também está gerando menos gás carbônico, então diminuindo a questão da acidificação marinha, tá? A questão da poluição química, dentro da poluição química estão também os pesticidas, estão os fertilizantes, né? E tem toda a indústria que faz isso, então a gente está trabalhando diretamente para essa mitigação. A questão do nitrogênio e fósforo tem a ver com o uso intensivo de fertilizantes na terra, que a gente deixa de usar por causa do sistema que o Francisco colocou. A otimização de água, ele já falou, né? Muito menos água. Eu não consigo ler o que está aqui embaixo. Conversão de terra, né? Uso da terra, né? Ou seja, praticamente a gente não precisou devastar nada, foi tudo num lugar compacto. Perda de biodiversidade, isso está ligado exatamente também à conversão do uso da terra, então você também está fazendo um lugar ali compacto, então tem um efeito direto em não perder biodiversidade. Poluição do ar, eu tenho minhas dúvidas, né? Não sei, talvez o Francisco tenha lido alguma coisa ali. Então, só destruição da camada de ozônio e poluição do ar que eu tenho mais minhas dúvidas. Quem colocou poluição do ar, o que pode... Quem colocou poluição do ar, o que pode trazer de contribuição? O que pensou quando colocou com poluição do ar? Abra um microfone. Sim, vai. Eu acho que no cultivo tradicional, que envolve pesticida, fertilizantes, não tanto assim, mas pesticida principalmente, né? Sempre acaba, dependendo de como é o sistema de aplicação, ele acaba dispersando, né? Acaba indo tanto para a água quanto para o ar, né? Uhum. O transporte também, também vai gerar... O deslocamento, né? Exatamente. É verdade. Eu até tenho uma versão aqui que, em vez de poluição do ar, está a emissão de aerosóis, né? E o aerosóis está ligado a exatamente por exemplo, o gasto dos pneus, dos caminhões e tudo que fica em suspensão no ar. Quando você fica transportando coisas, você começa a jogar
particulados, né? Então, aí faz sentido. E a própria emissão, né, a queima incompleta dos combustíveis fósseis gera o black carbon, né, o carbono negro, a fuligem, né, que a gente conhece, e nitrogênio, enfim, vários... Os NOx, né? E essa coisa também, de fato, eu não tinha pensado nisso, né? Essa coisa da distribuição de fertilizante, pesticida por avião nas plantações, né? De alguma forma, isso... Eu não sei o quanto que isso impacta na poluição de uma maneira global, mas localmente, com certeza. Faz sentido. Olha como se conectou com... Porque a gente... É importante para... Isso é a conexão com o global, né? Porque se a gente olhar só o local ali em Niterói e tal, e não olhar para o transporte, que é o que vocês estão trazendo, essa é uma conexão direta ali com o global, quando a gente for trabalhar as 4 lentes, por exemplo. E olha que lindeza a inteligência coletiva trabalhando junto. E agora nos aspectos sociais, vamos dar uma olhadinha ali do que quem quer abrir o microfone e trazer um pouquinho do que colocou ali de aspecto social e por que colocou esses indicadores. Saúde, eu acho que é bem forte, né? E comida, a gente tem uma comida orgânica, uma comida mais saudável e mais acessível. E, então, acho que comida e saúde estão bem relacionadas ali. O que mais? Água, educação. Né? Sim, eu quero escutar quem colocou educação. Por que marcou a educação como esse projeto importante para a educação? Abram aí para a gente. Diga, Ângela. Eu coloquei porque eu acho que é um tipo de experiência e vivência que é profundamente educativa, assim, né? A gente precisa resgatar, aprender, desenvolver, enfim, e é um tema muito fecundo para puxar para outras coisas relevantes, né? Então, sim, fazer com essa preocupação e com esse olhar de processo educativo acrescenta uma colheita aí muito preciosa, né? Além dos vegetais enfim. E esse tipo de... acho que teu exemplo foi super legal, Ângela, porque a gente está, inclusive, pensando nas cooperativas, que elas deveriam estar preparadas para visitas escolares, por exemplo, né? Então, é nesse recinto que você consegue falar de um monte de histórias, trazendo pessoas... E realmente no Pink Farm tem agendas para visitação, né? Porque é bonito e coisa e tal, e você começa a discutir todo o Donut ali, se quiser, né? Muito bom. Equidade social. Quem quer falar um pouquinho sobre equidade social? A gente tem mais uns 2 minutinhos aqui nessa dinâmica. Já que você está com o microfone aberto, eu entendo que você quer falar alguma coisa? Na verdade, eu tinha aberto para o outro, né? Acabei não falando. Mas agora... Falaram tudo. Qual que você falou? Equidade social? Mas o que você quiser trazer também, o que é ali do social, que você marcou algum, que você sentiu que impacta. Eu fiquei em dúvida, na verdade, porque eu vi que estavam marcando água, energia, aí eu fiquei em dúvida e tentando lembrar da nossa rosquinha, se esse água e energia era um acesso à água e energia, e que eu acho que era nesse sentido, por isso que eu não marquei os dois, mas eu vi que muita gente marcou, porque, não é? Ou estou com a percepção errada? Não, é acesso. É acesso, né? E então, na verdade, eu queria, em vez de falar, soltar essa dúvida, se alguém enxergou essa questão de acesso e como que enxergou com água e energia. Eu falaria o seguinte, ó, nas discussões, normalmente energia é um ponto, né? Porque você vai gerar luz, né? Em vez de sol, você tem que também tem que ir para o lado renovável. E normalmente você associa a painéis fotovoltaicos, por exemplo, fazer uma fazenda solar em conjunto para poder gerar a tua energia. E aí você acaba, de certa maneira, distribuindo, né? Gerando microenergia localmente. E eu pensei também, eu coloquei água ali porque eu pensei assim, bom, se vai precisar de água, você vai ter condições de distribuir água ali também, aonde não tiver, para aquele pessoal, não de dentro da plantação, mas o fato da água distribuída estar acessível ali localmente, de alguma maneira.
nesse caso que a gente está avaliando, que é o projeto individual, né? O projeto individual, ele pressupõe que a gente vai montar um modelo onde as pessoas vão poder ter nas suas casas, nos seus quintais, um modelo que tenha tudo aquilo que a fazenda vertical comercial tem, né? Então, na visão da fazenda vertical comercial corporativa, eu concordo completamente, mas eu fiquei também um pouco em dúvida em relação à questão disso dentro das casas das pessoas, né? Porque, em teoria, para esse negócio funcionar, você precisa de muito pouca água, mas eu não sei o quanto que esse modelo do pessoal está trabalhando isso para fornecer acesso à água para as pessoas. Eu queria só fazer uma observação que aqui a gente não está qualificando o impacto, se é positivo ou negativo. A gente está assumindo que são impactos positivos, mas podem ser negativos também, tá? Verdade. Bom, então acho que vamos para a dinâmica 2, mas eu acho que é isso, gente, é pincelada e degustação, não é para a gente ficar muito tempo e para a gente ir se acostumando. Acho que a gente tinha sempre esse desejo de colocar o donut em prática, então a nossa proposta com esses encontros está sendo um pouco isso, para a gente começar a trazer esse modelo mental. E na dinâmica 2 agora, a gente vai refletir então sobre as 4 lentes. A Ana apresentou ali como ela trabalhou no caso da Penha, e a gente viu que dentro desse modelo, desse guia de 4 lentes territorial, a gente tem a lente social, ecológica, global e local. Aqui a gente já vai pegar a iniciativa do Francisco, a Fazenda Vertical, de uso individual, e a gente vai analisar esse projeto através dessas 4 lentes. Como é que esse projeto pode trazer prosperidade localmente socialmente para a cidade de Niterói? Então, a gente tem aqui do outro lado, a gente vai ter 15 minutinhos para estar trabalhando, e a gente vai colocar os impactos positivos de verde e os impactos negativos de rosa. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com um olhar de o que interfere, o que esse projeto pode impactar negativamente, o que pode impactar positivamente. É o momento da gente ter um olhar mais crítico para cada lente. A gente vai ter 4 minutinhos, todo mundo junto, para a gente estar pensando, então, agora sobre o local e social. E aqui no canto, lembra que a Ana falou que tinha um espaço de respiro? Se tiver alguma ideia, algum insight que veio, mas que não cabe nessa lente, a gente coloca ali naquele cantinho que tem a lâmpada e aquela ideia fica ali. Então, agora a gente vai trabalhar 4 minutinhos cada lente e vamos trocando ideia. Isso, para quem quiser, a gente colocou aqui um conjunto de post-it, tá vendo? Tanto rosa quanto verde. E tá bloqueado, Carol. Tem que desbloquear aqui. Desbloqueei. E aí a ideia é que cada um pode fazer, a gente pode fazer tanto como grupo, mas eu sugiro que a gente faça individual, ou a gente pode pegar daqui do deck, ou pode pegar aqui na lateral esquerda, tem um símbolozinho de post-it, é só você clicar e escolher a cor, clicar com o esquerdo e escolher a cor. E ele já bota o post-it aqui na cor que você quiser. Ana, tá? só então, tem código de cores, não? Tem. Impacto positivo, verde, e impacto negativo, cor-de-rosa, vermelho, qualquer cor que se queira. Eu desbloqueei, mas não está desbloqueando, gente. Tá. Eu consigo pegar aqui. Mas talvez por você ser o dono do board. O que eu preciso fazer? Dar um Ctrl Z. Desbloquear. Alguém levou o board para passear ali para baixo. Ctrl Z, gente, Ctrl Z. Aí. Estamos que nem mosca aqui voando. Não está desbloqueando. Botão Os post-its? All, agora foi, né? Não, o meu não tô conseguindo. Eu também não. Para mim está desbloqueado. É o que eu consegui. Então é pessoal, Carol. É. Agora o que tinha que estar bloqueado não está. Pois é, aí estava. O board. Ali não tem quadrantes, não, né? Porque ele tá meio divididinho, mas a gente pode colocar no geral, né?
Pode colocar no geral. Ah, isso é legal falar. Tá até mais claro, tá vendo? Se vocês aumentarem, vocês conseguem ler, que é uma inspiração para pensar que uma cidade na lente local social, o que é uma cidade próspera? Como a fazenda pode promover prosperidade para as pessoas no local ali no Niterói? É uma cidade saudável, conectada, capacidade, empoderada. São outras dimensões que a Kate traz para inspirar o pensamento. E ela coloca algumas dicas assim, se a cidade conectada, pensa na comunidade, pensa na mobilidade, pensa na cultura e assim vai. Por isso que a gente colocou num fundo um pouco mais claro, porque é só uma inspiração para pensar nos impactos. Beleza. Eu estou criando post-its aqui, porque eu também não consegui desbloquear, então... Mas tem outros, os post-its do lado direito, eles estão desbloqueados. Eu vou trazer esse board para cá. Estranho que o board está passeando. Pois é, eu acabei de trancar de novo. O Miro não está me obedecendo. Juro que eu estou fazendo essas coisas, gente. Como a gente está gravando e as pessoas vão ver depois, ia pedir só para vocês darem um zoom e mostrar a imagem direitinho. Se alguém pudesse só fazer o preenchimento de um post-it, para quem também está aqui acompanhando e a gente poder mostrar como está fazendo. Está conseguindo, Xavier? Eu não consegui porque eu acho que tem uma conexão muito ruim e o Miro não está entrando ao mesmo. Eu nunca tinha trabalhado com o Miro, então eu tentei entrar, mas depois na configuração me pediu um monte de perguntas, uma lista de perguntas do perfil. Então eu deixei porque Sim. eu vou entrar outro dia com mais tempo para não paralisar aqui a discussão tão rica que a gente tem. Isso é legal, Xavier. A gente vai deixar o link aberto durante um tempo e aí as pessoas podem, né, contribuir ao longo do tempo. Vamos deixar isso aqui aberto para não perder. Mas você está conseguindo, tá participando, assim, observando, você está conseguindo entender a lógica, participar, tá tranquilo? Estou participando através da tela do Zoom, que vocês estão Compartilhando. É muito bacana ir digamos, valorizando. Então, vamos ficar mais 2 minutinhos aqui. Então, acho que a gente passa pelas 4 lentes e depois a gente vai e conversa um pouquinho de como é que foi o exercício, pode ser? Porque daqui a pouco a gente tem que começar a correr contra o tempo. Vamos agora, então, para a segunda lente. Vamos para o lado direito. Como é que a fazenda vertical pode promover prosperidade social para o estado do Rio de Janeiro? Agora a gente vai colocar as lentes mais globais. A gente vai fazer aquele zoom out e perceber como que esse projeto micro vai estar trazendo impacto, então, para o estado, para as pessoas que moram naquele estado. E aí a mesma lógica, post-it verde para o impacto positivo e o post-it rosa para o impacto negativo.
E aí, Francisco, o que você está achando? Estou encantado. Estou achando muito legal. Muitas das coisas que eu não havia nem pensado, mas um modelo, ainda mais, eu nunca tinha trabalhado com o Miro, não. Estou apaixonado. Foi a salvação na pandemia para continuar trabalhando em grupo. O povo está otimista, viu? Não tem ninguém pensando muito em impacto negativo, não. A gente precisa de esperança, de bons pensamentos. Agora que eu vi que era social, gente, estava colocando coisa ambiental, vou arrastar lá para baixo. Dá spoiler na lente lá de baixo. Então, o global social, o que pode estar conectado, né? Vamos pensar nas cadeias, como que as fazendas, e aí é importante que individuais se conectam, e pode, sim, e pode não ter essa relação, mas foi o que a gente conversou lá em cima sobre os impactos, até os limites planetários estavam mais conectados com o global, né? Vi que tem alguns post-its que estão localizados, mas sem nenhum texto. Não sei se alguém está com dificuldade de escrever ou alguma coisa assim, mas tem alguns que estão sem texto nenhum aí. Não dá para saber exatamente ao que ele se refere ali naquele espaço. Agora vamos ficar mais uns 2 minutinhos aqui, e aí a gente vai para outra lente. Francisco já vai ter dever de casa depois, pegar isso daqui tudo, as ideias, e organizar o plano de negócio. Vou fazer o pitch. Vai estar Depois ainda vou sinistro esse passar pitch, hein? Donut para negócios, a gente ainda vai passar por mais essa lente, aí depois mistura tudo. Duvido que eu não consiga alguém para fazer isso. Mas nesse caso específico do modelo individual, eu pensei, inclusive, em usar plataformas de crowdfunding para fazer ele mais democrático ainda, na verdade. Fazer um negócio distribuído, inclusive, de investimento. É bem legal. Vamos agora, então, para o quadrante local ecológico, gente. Vamos agora pensar como é que a fazenda vertical pode promover prosperidade ecológica localmente para a cidade de Niterói. Fala, Nicole. E oi, Nicole! Que bom te ver. Tá sem som, Nicole. Não está mutada, está sem som mesmo. Pode ser. Tirei o fone. Eu fiquei com dúvida sobre o material que é feito essa horta. Eu acho que isso vai dizer muito, assim, eu pensei no que o Marcos trouxe antes, sobre o material. Eu acho que isso vai, talvez, impactar um pouco nas questões ambientais, sociais, não sei. O material se diz do tipo dos vasos, por exemplo? Isso. Pensou, Francisco? Que tem algumas formas de fazer, na verdade, né? Talvez a mais prática e rápida de fazer seja usando muita estrutura de PVC para montar a estrutura mesmo de cada uma das pilastras onde estaria montado. Mas você também pode fazer com impressora 3D, usando material reciclável, PET reciclável, para imprimir, de fato, os conectores dos módulos.
você precisa um pouco, e não tem como fugir para fazer a parte tecnológica de fios, cabos, arduinos, microcomputadores, para você fazer toda a parte de sensores, talvez um pouco de ferro para fazer a estrutura externa e uma proteção de algum material como se fosse um pano por fora, né? Mas aí ainda tem que estudar o que seria melhor para colocar ali por fora. E aí tem iluminação, luz LED, e para finalizar, uma placa fotovoltaica para fazer a captura de energia solar. Esse é o tipo de observação, Nicole, que pode ir aqui para esse ladinho de ideia, uma observação, é um alerta também, né? E trazer ideias também, tipo, para trazer um bom impacto ecológico, seria interessante usar o material tal. E tem também a parte que substitui a terra, né? Porque, no final das contas, o mais comum é você usar um pedacinho não sei como é que chama isso, mas aqui é feito com casca de coco. Mas é como se fosse um berço para você fazer a germinação me fugiu aqui a palavra, para germinar a semente, e aí depois essa semente germinada você coloca nos pods para crescer a partir dali. Mas também é feito com esse material que vem da casca do coco. Olha, isso uma das hipóteses, né? Vamos mais um minutinho aqui, aí a gente vai continuar com essa visão ecológica, mas depois a nível global, no âmbito do estado do Rio. Adorei o Viva! Eu estava vendo ali agora. Francisco, você deve ter olhado, desculpa se você falou, eu não peguei, mas as espécies que são cultivadas, assim, inclui, por exemplo, punks, que é Inclui punk, inclui cogumelo, inclui praticamente todas as folhosas, e aí também tem, isso ainda não é 100% dominado, mas tem muita gente que está fazendo cultivo de batata, de pepino, de melancia, enfim, abobrinha. Depende do tamanho da varanda. Exatamente, depende da infraestrutura que você teria, mas no final das contas, assim, por exemplo, tomate cereja, tem gente fazendo tomate cereja, produtividade altíssima, é bem difícil, né? O Iori outro dia estava falando um pouco sobre isso, sobre controle de praga, que é a grande questão nesse negócio, né? Mas tem gente fazendo cultivo de tomate, de morango, frutas vermelhas de uma forma geral. Mas punk, inclusive, tem uma empresa que é a Mighty Greens, se não me engano, que ela faz isso em São Paulo, para venda para os restaurantes, né, de São Paulo. Eles fornecem direto. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Cadê câmera? Não vou conseguir mostrar, mas depois eu mando uma foto. Já sei o que eu tenho que fazer. Vamos agora para a última dimensão, na dimensão global e ecológica, para a gente ver como é que vai trazer prosperidade ecológica, como é que a gente pode estar... E aí aquilo que a Ana trouxe também, né, para a gente estar trazendo a visão da biomimética, como é que a gente pode se inspirar na natureza, olhar para a natureza e perceber esse projeto conectado com a natureza também impactando a nível mais global. Já tem vários post-its aqui.
muitos impactos positivos. Pelo grupo, acho que já está sendo aprovado o seu projeto, hein, Francisco? Pois é. Na verdade, assim, a minha preocupação ao ver isso é que a gente, talvez em um determinado momento, a gente possa virar a lente para... Tá, mas e onde é que estão os problemas, né? Porque, de alguma forma, parece que é consenso de que isso traz muito impacto positivo mesmo, mas tem problema. Então, Tem vamos pensar um pouquinho nos como problemas. todo Eu acho que projeto. tem uma passagem que eu acho legal lá do Daniel Christian Wall, que é os 3 horizontes, né? Então, você vê lá a onda 1, 2 e 3, né? A 1 é o imediato ali, o incremental, o 2 é o disruptivo e o 3 é o visionário, assim, que a gente está falando, cara, aí é subverter a história. E a gente aqui está quase que falando, é disruptivo indo para o 3, que é você sair de uma periagricultura, por exemplo, de alface, de qualquer coisa, que é como é o modelo de alimentação de perecíveis para cidades, para você localizar no bairro ali e cultivar dentro da cidade, não no periagricultar. Mas o que acontece é que toda vez que a gente vai para o 3, que a gente está chegando nessa visão, ele passa a ser o 1 de novo e a gente tem que começar a resolver os problemas que a gente nem imagina agora, né? Então, acho que essa é a grande construção humana, né? A gente coloca uma visão e você não consegue ver onde que vai pegar até a coisa acontecer. Uma das coisas que eu achei que pode acontecer, por exemplo, de ruim, é que no fato de você tirar esse cinturão verde de volta da cidade e as coisas começarem a ser produzidas localmente, quem disse que não vai ter exploração imobiliária das áreas verdes que todo mundo queria entrar, mas não podia porque tinha que produzir comida? Então, a gente talvez tenha que pensar nessas expansões aí também, como que elas aconteceriam, né? Mas pode ser que não aconteça. Quem sabe seja uma mistura, né, de todas essas coisas. Eu acho que isso seria o mais saudável. Eu acho que isso é bem bacana a gente pensar na cabeça do designer nos extremos. Eu acho que fica mais fácil a gente pensar nos extremos, tanto para o positivo quanto para o negativo, e eu fui por esse caminho do Iório também. E no final das contas, assim, pegando o que o Iório falou e acrescentando um pouco para inserir mais dúvida, é que esse é um modelo que não necessariamente oferece todo tipo de alimento, né, cultivável. Então, no final das contas, você pode estar mexendo nessa economia, trazendo mais para perto da cidade alguns alimentos, fazendo com que esses alimentos que outrora eram produzidos nessa visão periférica, esses espaços passam a ser ocupados por outro tipo de cultura. E esse outro tipo de cultura pode ser positivo, estar ali, ocupando aquele espaço, como também pode ser super negativo, né? Então... Pode acabar com os pequenos agricultores, não, os pequenos produtores que têm um pedacinho pequeno de terra e que já fazem esses cultivos. Esse é um risco que eu coloquei ali. Você pode tirar agricultores para, de repente, tecnólogos, né? Então, o que a gente fala de emprego verde, coisa e tal, tipo, você deixa de ter aquela pessoa que o que ela sabia era plantar e ela foi escorraçada, né? Agora, assim, cara, o que é competitivo é plantar lá com LED, né? Então, teoricamente, ele vai deixar... Eu ia ter que mudar meu sobrenome de Iório, que quer dizer agricultor, ou seja, ia renegar toda a minha família grega ali, né? Mas eventualmente, esse cara que antigamente plantava alface pode passar a plantar caqui. Ou pode passar a passar o trator na terra dele e liberar o espaço para ter uma fazenda de gado, né? E aí os impactos vêm para cada uma dessas... Não, gado vai ser com impressão 3D, Francisco. Boa. Dizem que o peixe é uma delícia. Diga, Jaque. Eu fiquei com uma dúvida, se o Francisco, na verdade, já tem informação, Francisco, sobre a questão de frequência de troca de água e o que é adicionado nessa água. Como que é feito esse descarte depois? Sim, tem alguns modelos, tem modelo de hidroponia e aeroponia, né? O modelo de hidroponia, basicamente, você deixa a raiz dentro da água, com água circulando com os nutrientes. E o de aeroponia, você, na verdade, deixa as raízes no ar e fornece uma névoa de água
ou gotículas de água para que, desculpe, e esse modelo é um modelo que força a planta a crescer mais rápido, porque ela precisa fazer o esforço ativo de buscar água, né? No modelo de hidroponia, ele está com a raiz dentro d'água, a água é super em abundância. Agora, o que é adicionado, que você disse, essa é outra parte? Porque acredito que tem um pouco de fertilizante, algum substrato, alguma coisa. Sim, tem substratos que são específicos para cada tipo de planta que você tá plantando, né? Mas num volume muito menor. E também tem esses substratos que podem ser naturais, né? Certo. E tem alguma exigência para descarte dessa água ou não? Não cheguei nesse ponto especificamente. Na indústria, né, no ambiente industrial, essa água passa por um processo de filtragem. E ela é reaproveitada, inclusive, né? Na verdade, você filtra essa água e reaproveita ela na estrutura. Mas eu não cheguei no ponto ainda do descarte do que é gerado ali como... Um efluente, né? Exato, não cheguei nisso ainda não. Mas eu vou chegar. Eu vou colocar como um impacto aqui negativo para você. Boa. Pensar, estudar mais um pouquinho, né, Francisco? Sabe que é um ponto interessante essa do alimento, né, do nutriente, né? É um super desafio nesse ambiente controlado para você ter essa produtividade. E hoje, por exemplo, quem planta cannabis, né, em casa, praticamente os nutrientes são todos importados e o cara que vende isso está rico, né? E então tem assim uma discussão se importar isso ou o que a galera usa, que é o chá de casca de banana, por exemplo. Então ele levaria para outras possibilidades de utilização, mas eu acho que em relação ao efluente, você está de novo centralizando, você tem não sei o rio, né, que tem um monte de perda que a gente já falou com a Ana, mas você ficaria mais fácil de você tratar um efluente dentro da cidade, canalizado, né, acertar pH e todas essas histórias, né? Parece que é mais fácil do que salinizar o solo, né? Na verdade você já tem que fazer o acerto do pH para usar a água de fato, né? Então é só um passo depois do uso, mas que não é o único, né? Mas de fato eu preciso aprofundar mais nessa questão para entender como é que funcionaria. Falando em aprofundar... Agora, desculpa, no modelo individual, né, talvez o desafio seja maior ainda, porque você consome muito pouca água, mas ainda assim você precisa de alguma forma tratar isso para evitar qualquer problema, tanto para a estrutura, para o equipamento que está na casa da pessoa, quanto para o descarte adequado daquilo que está sendo gerado, né? Acho que está muito rico, é isso, a gente tem muita coisa para estar aprofundando e discutindo, mas, de novo, é uma degustação para a gente estar praticando essas 4 lentes, esses 4 olhares em cima de um projeto. E como a gente tem agora mais 10 minutinhos, a proposta da Dinâmica 3 seria a gente fazer uma ligação entre esses pontos, porque é isso, é cruzar as lentes e as iniciativas. Mas como a gente não vai ter muito tempo para fazer isso, alguém consegue se voluntaria para fazer uma ligação do que consegue ligar um post-it para outro post-it? Eu acho que cada um pode fazer uma ligação única, né? Então vamos fazer uma Eu não ligação. estava conseguindo nem colocar o post-it, imagina fazer a ligação. Então, como é que a gente faz? Se vocês estiverem, alternarem para o que eu estou shareando aqui na tela, do lado esquerdo tem esse menu de ícones, está vendo? Então, é só clicar aqui na linha de conexão, escolher a setinha, e aí, automaticamente, você escolhe um post-it, está vendo que o post-it ele já aparece 4 pontos de conexão aqui. Se você clicar em um deles, deixa eu ver alguma coisa, empregos verdes, por exemplo, eu posso puxar, e é importante que o tipo seja esse tipo sinuoso, porque ele consegue fazer curvas e fica louco, assim, aonde você for parar, ele para junto, entendeu?
E aí a ideia é, ok, o que empregos verdes tem a ver com o quê aqui? Vamos ver. Tanto nesse quadrante quanto nas outras lentes também. Tem embaixo gera Olha, renda. com incentivo, eu vou escolher esse daqui, olha. Aí você pode pegar a ponta da setinha, eu vou escolher esse aqui, e de preferência, conecta onde você vai sentir, parece um imã, né? Ele vai se conectar ali. Eu conectei empregos verdes com incentivo à educação ambiental, porque pode gerar, né? Estou chamando isso de emprego verde também, por exemplo. Então, se cada um fizer um, é só para exercitar isso, vamos tentar conectar com outras lentes também. E aí pode ser o positivo com o negativo, por exemplo, aí vale tudo. E é aqui um pouco esse exercitar dessas interconexões, né? Que tudo, no fundo, está interconectado. Tudo gera um impacto em alguma outra coisa que, às vezes, a gente nem para pensar. Isso. E o interessante é que o Miro, ele guarda na memória o seu último comando. Então, você não precisa clicar de novo na setinha. Basta clicar uma vez até que você resolva fazer outra coisa. Tipo, colocar um post-it, entendeu? Mais 2 minutinhos. Vamos criar essa teia. Deixa eu vir aqui para o local ecológico, que não tem muita gente. Eu vi que tem uma setinha verde. As setas têm cor também? Não. Foi só um... Pode até ter, Francisco, mas aí Agora não, né? Mas complicar eventualmente muito. poderia ter uma ligação positiva e uma Pode. ligação negativa. Pode. Eu tenho um pouco de toque, eu vou tirar as linhas de cima dos quadradinhos, tá? Que linha de cima, criatura. Para não ficar atravessando, entendeu? Os post-its. Mas esse, eu já gosto da confusão, Eu estava que é fazendo justamente isso para também, ver que tudo é penteando as minhas interconectado e setinhas. interdependente. Fazer uma rede, tudo cruzando tudo. Ah, cada um respeita o toque do outro, ué. Tá, mais um minutinho, vamos terminando. Conexões, conexões, conexões. Eu não tenho meu sininho aqui para bater o sininho. 30 segundos. Acho que já deu, Carol. Vamos. E então, olha, vamos... Fala. Não, é isso, é isso. Pode ir, pode ir. Não, então, vamos agora olhar para o que a gente fez. Dar essa última olhada, dar uma olhada nessas 4 lentes. Esse exercício que a gente passou, sobe um pouquinho, vai lá no Donut. Os pontos que a gente trouxe. As 4 lentes que a gente navegou para estar olhando um projeto.
E agora é o momento da gente estar escutando um pouquinho vocês. Então, acho que vamos se ver. A Ana, se puder parar de compartilhar a tela, para a gente escutar um pouquinho de vocês, como é que foi esse exercício, como é que foi a gente apresentar um pouco essa ferramenta das 4 lentes, trazer um case, um caso prático, e a gente está degustando. Como é que vocês se sentiram? Fez sentido? Ativou um pouco o Donut? Agora é o momento da gente ter esses 10 minutinhos aqui para estar escutando vocês sobre esse processo todo. O que vocês acharam? Fala, Nick. Achei fantástico, adorei. E já fiquei imaginando projetos para implementar isso aqui, achei incrível, adorei. Bom. Diga, Angela. Eu gosto muito, assim, eu acredito muito numa coisa meio surpreendente, que é a inteligência coletiva em ação, assim. Para mim, além, é claro, da produção concreta, ela bota para dentro, assim, um pouquinho de ânimo, sai sempre um pouquinho mais brilhante, parece que tem uma efervescência, assim. Então, é tudo de bom. Isso daria um título, né? Efervescência do Donut. Para somar com Borogodó, não. Borogodonut efervescente, ó. Vamos efervescer nosso Boroga Donut. Eu acho que essa metodologia ela contribui muito para o olhar sistêmico, para a gente fazer esse exercício mesmo, né? E coletivamente muito mais rico ainda, mas a gente está tão acostumado a olhar só ali o nosso quadradinho, né? E quantas coisas não surgiram que um não tinha nem imaginado e o outro pensou. Então, eu acho que faz todo sentido, né? Para todos os projetos a gente tentar trazer essa visão, porque é sobre isso, né? Como a gente impacta as diversas esferas ali, né? Do Donut mesmo. E foi rico, gente. Muito rico. Só agradecer a vocês que prepararam tudo aí. Show de bola. E acho que um pouco isso, assim, a flexibilidade que o Donut traz, porque a gente tem que começar a pensar isso, é uma forma de pensar. Hoje eu não consigo pensar em cidade, em projeto, em plano de ação, eu sempre estou trazendo essa mentalidade do Donut. E aí, quando a gente pensou no projeto, a gente até pensou assim, será que a gente não aplica a ferramenta já de negócios? Mas, tipo assim, não, vamos trazer esse olhar do Donut, esse olhar das lentes. Então, é para a gente estar exercitando, porque tudo tem impacto social, tudo tem impacto ecológico, local e global. Então, a gente tem que começar a trazer um pouco, eu acho que é exatamente o exercício, né? É o exercitar o pensamento sistêmico. Eu acho que o Donut, ele provoca a gente o tempo todo de estar sempre pensando sistemicamente e de forma abundante, de forma próspera, distributiva. Acho que duas coisinhas rápidas. Eu ainda queria que a Rô fizesse um fechamento. E eu acho que o grande convite, gente, para... Imagina isso ao vivo e a cores, que delícia que é, né? A gente é um puta potencial, porque cada um aqui está num canto do Brasil, isso é maravilhoso, mas você imagina isso ao vivo e a cores, então fica o convite de vocês olharem localmente com quem vocês podem se juntar para multiplicar essa história. Eu acho que a gente já tem escala o suficiente para ter núcleos locais aí. Então, tem um monte de gente do Sul, tem um monte de gente de Minas, aqui do Rio mesmo, e eu acho que fica isso, botar o pé para fora e fazer esse Borogodó Donut acontecer. Acho que antes só da Rô colocar também, vamos tirar uma foto, todo mundo ligar a câmera para a gente não esquecer desse momento. Vamos. Eu queria só falar um negócio que é legal, né? A gente falou de inteligência coletiva, né? Eu acho que é esse exercício de ideação, não só de pensar fora da caixa, mas você pensar na caixa do outro, né? Que você vai construindo uma ideia final que não era que você começou a pensar. Mas olha que bacana, a gente tem uma vontade, né? O Francisco ele dava às vezes, querendo fazer o pitch do negócio, né? Do retorno, payback, coisa e tal, mas a gente não falou de grana em nenhum momento. A gente trouxe para essa história do ecossistêmico o resultado de prosperidade, né? Então, esse exercício das 4 lentes é muito legal, porque ela conecta o global, o local, todas essas vertentes, todas essas
pequenos impactos positivos e negativos. Olha que a gente está mais motivado a colocar verdinhos do que vermelhos, né? Não encontrar barreiras. E no final a gente falou de, cara, como é que a gente consegue trazer prosperidade, mais do que trazer grana, não. Esse foi o resultado econômico nosso, de trazer um resultado mais saudável como um todo, que eu acho que é espetacular esse exercício das lentes, né? Muito bom, Ana. Uma coisa que eu queria agregar, da minha experiência com vocês hoje, é que a dinâmica as 4 lentes, eu acho, como vocês falaram, muito rica no